eu já voltava, assim, todo fim de ano eu voltava pro Brasil, em dezembro, para passar o dezembro aqui. E aí, quando eu voltava para São Francisco em janeiro, eu já tava mais, assim, cada ano mais abalada, né? No começo, eu não vejo a hora de voltar para São Francisco. Em que sentido, assim, De, mais quero ver... abalada? E aí, depois comecei assim, nossa, que saudades do Brasil, né? Tava tão legal lá. Tipo... Começou a sentir saudade. Eu acho que esse elemento pessoal começou a pegar, porque foi claro para mim a transição de estar no Brasil, estar com muita vontade de voltar para São Francisco, e depois estar em São Francisco e falar, nossa, não fiquei tempo suficiente no Brasil. Então tinha esse aspecto, e uma coisa que começou a acontecer, à medida que eu fui lá, eu tive muito espaço. Isso foi uma coisa meio mágica e inesperada para mim, porque primeiro que eu me sentia muito underdog, assim, muito vira-lata, era a única brasileira do Square, obviamente que ninguém tem ideia do que é o ITA, né? Não, tipo, Pois é. Não sabe nem... Malemar sabe o que é o Brasil, né? Pois é. Vai saber o que é o ITA. Então, eu cheguei muito underdog lá. Falei, nossa, essa aqui é a empresa das pessoas que sabem, né? Todo mundo que sabe muito mais. Gente de Ivy League, tinha colega minha, mulher de Stanford, de MIT. Falei, não, eu tô coitada de mim, né? Então, eu tinha muito essa síndrome de vira-lata de um lado. E falei, poxa, eu também sou diferentona aqui, né? Pessoa... tem pouquíssimas pessoas latinas. Tinham poucas pessoas internacionais no Square também. Isso muito porque o visto é muito difícil, né? Uhum. O visto para trabalhar nos Estados Unidos é muito restrito. Então, acaba que tem poucas pessoas internacionais. Tinham poucas pessoas internacionais lá. Então, eu falei, poxa, qual que vai ser, né? Meu futuro aqui. Mas estava amando todas as pessoas e a cultura. E gostei que eu via muitas mulheres sêniores lá, em posição de liderança. Eu falei, acho que tá promissor. E eu tive muito espaço mesmo, assim. Consegui várias promoções, consegui protagonismo em projetos grandes. Legal. E achei isso muito legal. Falei, nossa, esse ambiente tá justo mesmo, né? Tá bem equilibrado, porque tem muitos vieses aqui. Óbvio que tem vários privilégios, mas tem vários outros vieses que estão trabalhando contra mim. E deu certo, assim, era um lugar bem, bem balanceado, então eu senti que tive muitas oportunidades legais. Mas a contrapartida, assim, foi do tipo... fui ganhando espaço, fui ganhando confiança, mas ao mesmo tempo sentindo que o caminho de onde eu estava, da sonoridade que eu estava para cima, ele já ia ser mais lento, já ia ser mais burocrático, já ia envolver muito mais comunicação e gestão de várias partes envolvidas, do que o trabalho que eu mais gostava de fazer. Acho que o turning point para mim foi uma reunião que eram 30 pessoas e era para decidir uma URL. Não acredito. E de um produto que eu estava lançando, nessa época eu tive um pouco papel de produto também lá. De um produto que eu estava lançando, e a gente queria uma coisa, isso que já era de outro time, a gente entrou na bendita reunião com 30 pessoas para definir a URL. E aí eu falei, não, beleza, é aqui que eu desenho a linha. Tipo, não... Óbvio que todo momento de carreira é diferente, mas assim, esse não é o meu momento. Assim, eu não quero estar aqui discutindo a URL. Eu acho que tem coisas bem mais interessantes que eu podia estar aportando. Em termos de input, direcionamento ou ideias do que está nessa reunião. Então, foi isso que estava começando a me incomodar, e aí a saudade, e eu falei, tá na hora, não tem mais porque eu estar aqui, assim, tipo, já aprendi, conheci um monte de gente, uma vivência incrível. O que justifica eu continuar aqui? E eu falei, acho que não tem nada que justifique eu ficar aqui agora, assim. Do que, para mim, voltar no Brasil significa estar com pessoas queridas, estar numa cultura que eu adoro e estar resolvendo problemas do Brasil. Assim, problemas que o Google não vai resolver pelo Brasil, né? Que uma Big Tech, uma empresa internacional não vai resolver, que vai resolver quem está morando aqui dentro. Eu sempre gostei dessa classe de problemas, assim, né? Trabalhando com imposto nos Estados Unidos, eu falei, cara, é ótimo, alguém tem que estar pensando nisso aqui, alguém tem que estar automatizando isso. Então foi esse encanto, e eu comecei a falar com várias empresas do Brasil, até que eu conheci meus sócios. E foi, assim, bem... São quantos fundadores na Zip? Somos 3. 3. Foi uma coisa bem arrebatadora, assim, porque eu estava falando com várias empresas no Brasil, mas foi muito diferente,
Porque eles têm muito brilho no olho. São pessoas que mergulham de cabeça. Eles já estavam olhando para essa tese. Já estavam, eles estavam no MIT na época, fazendo Legal. MBA. Eles são brasileiros, mas tinham ido para lá já com a cabeça de empreender. Estavam fazendo Sloan. E os dois estavam no clube de fintech lá do MIT. O André, que é o CEO, ele era o presidente do clube de fintech. Os dois estavam viajando pelo mundo com o clube de fintech do MIT, conhecendo várias fintechs da África, da América Latina. E estavam concebendo a Zip desde o primeiro ano. E voltando para o Brasil, entrevistando cliente, entendendo o mercado. Então, eles já estavam muito mergulhados. Quando eu conheci eles, e eles me contaram o que eles já tinham feito, e as coisas eu achei fascinantes, cara. Tipo, não, a gente foi lá e ficou falando com as pessoas, né? Tipo, a gente foi nos bairros e foi falar com a motorista de Uber. E isso genuíno de eu quero resolver um problema. Uhum. Não é uma tese, é um slide de consultoria, né? Tem uma tese aqui de mercado, esse espaço. Foi uma coisa muito mais genuína, assim, que eu senti que é, tipo, nossa, eles são realmente interessados em entender como a gente pode resolver esses problemas relacionados a dinheiro, né? No Brasil, com tecnologia. Do pequeno empresário, né? Vocês são focados no pequeno e médio? Quando eu cheguei, já estava... pequenos na época era gig economy, na verdade. Era mais pequenos, assim, empreendedores que estavam trabalhando em plataformas, tipo Uber, iFood e tal. Principalmente focado em Uber e transporte, porque é uma linha de trabalho que tem muita emergência e tem custo alto. A gasolina é cara, se você tem o pneu furo é caro. Então, para você... A gente viu essa oportunidade de ter um crédito aqui que é diferente do empréstimo, que é diferente do cartão de crédito. Tem um produto que é diferente, porque essa pessoa que está trabalhando numa plataforma, recebendo salário uma vez por semana, é bem diferente de um CLT. E como é que a gente consegue repensar o que são os serviços financeiros para alguém que está nascendo numa realidade, né, começando a carreira uma dinâmica tão diferente e olhando que isso vai se expandir. Legal. Então esse foi o primeiro ângulo que vocês encontraram. Foi o primeiro ângulo. Depois a gente expandiu para todos os micro, pequenos negócios. E pequeno é que tamanho, mais ou menos? Até uns 50 mil de faturamento mês, assim, já seria um maior. Mas tem... Legal. Ou seja, é muito volume, muita gente. Mas faturamento baixo. Exato. Isso é o que é legal de tecnologia também, né? Que você consegue distribuir um produto que vai ser 100% digital para muita gente. Então, isso era uma coisa que me encantava bastante da tese até do Square, que poxa, agora com tecnologia mais barata, a gente consegue atacar segmentos e servir segmentos que antes não dava para servir de maneira que fosse um negócio de fato. Uhum. E agora não, agora a gente consegue chegar, a gente está em todos os estados do Brasil, a gente, né, no primeiro ano de operação já tinha cliente em tudo quanto é canto. Que legal. Então isso foi algo que me brilhou muito o olho, essa escala que a gente consegue dar para o negócio.